Aqui abrindo a minha câmera, maravilha. Então vamos lá. Gente, espero que tenham passado bem a semana, né? Uma semana de algumas emoções aí, né? A Copa do Mundo, etc, etc. Final de ano, é tanta coisa acontecendo e o tempo passa tão rápido nessa época do ano. Passou rápido o ano todo, né? Mas nessa época parece que voa ainda num ritmo mais acelerado. Boa noite, Vanessa. Bom, e eu queria só relembrar algumas coisas que a gente conversou na aula passada, né, para a gente poder retomar a aula de hoje. Gente, eu fiz uma certa mudança de planos, tá? Eu tinha dito para vocês que eu enviaria esse material que a gente começou a ver na aula passada para vocês fazerem. Acabei não fazendo isso em razão de uma coisa até melhor, porque eu descobri novas questões, né? E estou aqui só para mostrar para vocês, terminando de formatar uma listinha aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se aparece para vocês isso aqui. Terminando de formatar uma listinha aqui para vocês, relativa aos anos mais recentes de vestibular da URGS. Ó. E aí sim, assim que eu terminar de fazer isso, eu encaminho para vocês, né? Ainda estou terminando aqui, estava fazendo uma seleção maior, assim, um pouquinho mais aprofundada, dentro desse tema de história do pensamento, de história do conhecimento que a gente vinha trabalhando. Então, assim que eu terminar essa lista aqui, eu envio para a Michelle e ela envia para você, certinho? Podem ver que não está tudo ainda completamente formatado aqui, né? Devidamente revisado, devidamente corrigido. E aí, a gente vai continuar hoje observando aquela lista que a gente começou a ver na semana passada, né? Vamos resolver mais algumas questões aqui. Só queria saber de vocês se vocês estão enxergando direitinho aqui. Tudo certo? Beleza, beleza, maravilha. Então, gente, o que que a gente pode esperar de uma prova como a prova da URGS, né? Eu tenho dito isso, falei isso para a turma da manhã hoje lá no Conecta, inclusive, né? Tenho falado isso para todas as turmas. É muito diferente hoje em relação ao que acontecia até alguns anos atrás. Vocês imaginem que na época que eu fiz vestibular da URGS, as questões, ou melhor, as provas tinham 35 questões, né, naquele tempo, e a gente passava uma semana toda fazendo o vestibular praticamente, começava domingo e se estendia até quinta-feira. Então, imagina, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí vocês podem dizer, tá, só que havia menos provas por dia, mas em compensação as provas eram muito maiores. Mas numa prova de 35 questões, e era, obviamente, o caso também da prova de história, a gente tinha uma noção mais clara do que poderia cair ou não, né? A gente via naquela época uma regularidade nas provas. Então a gente pensava, bom, digamos assim que no ano anterior caiu a Antiguidade Clássica, caiu uma questão sobre Grécia Antiga. E a gente podia esperar quase que seguramente, quase 100% assim de certeza, que no próximo ano cairia a Antiguidade Clássica, só que ao invés de Grécia cairia Roma. Então não repetia, né? Caiu Grécia no ano X, no ano seguinte cairia Roma. Então a gente tinha uma certa noção. Claro que Roma é muita coisa, né? A gente estuda Roma, todas as fases de Roma, monarquia, república, império, todos os acontecimentos importantes, estrutura social, estrutura econômica, crise do Império Romano, queda do Império Romano. A gente vê muita coisa sobre isso, mas a gente sabia que focava naquilo ali. Hoje a gente não sabe, tá, gurias? A gente não tem uma noção assim tão clara, né? Parem para pensar, a gente tem 15 questões e como a prova se obriga a ser mais seletiva, vira uma espécie de roleta russa, né? Então a gente pode esperar muita coisa dentro de uma prova como essa. Não que seja, como eu falei na aula passada para vocês, um vestibular difícil, né? Não é um vestibular difícil em comparação com a prova do Enem que vocês já fizeram e que exige todo aquele esforço interpretativo, que a gente tem que fazer muito malabarismo assim com o pensamento para tentar entender o que é que a questão está propondo ali no Enem, na prova de humanas, especialmente, tem muitas coisas escondidas assim nas entrelinhas, né? Na URGS não, na URGS é muito preto no branco, é muito tchaca na buchaca, assim como a gente viu na aula passada fazendo um mapeamento aqui dessas questões e resolvendo. Agora, o que é que a gente tem que pensar? Por exemplo, se vocês estudam a história contemporânea do século XIX, tá? Vamos tomar o século XIX como um objeto nosso aqui de preocupações. O que é que acontece de importante no século XIX que pode estar presente na prova de história da URGS? Tirando um pouco a história do Brasil de fora, tá? Vamos pensar assim na história geral. Poxa, acontece muita coisa, né? Vamos lembrar, bom, século XIX, a gente tem toda a era napoleônica, né? Acontecendo ali. Aí, em 1815, o Napoleão vai cair, vai perder o poder. Aí a gente tem o Congresso de Viena.
as monarquias voltando a existir na Europa, a formação da Santa Aliança para combater a burguesia, para combater as revoluções burguesas. Então, já no início do século, a gente tem uma série de coisas assim. Aí, a Revolução Industrial, que tinha começado lá no século XVIII, está amadurecendo já dentro do século XIX, correto? E aí os primeiros grandes conflitos também entre proletários e burgueses, né, vão começar a acontecer. Quer dizer, os operários vão se organizando para a luta, e aí nós temos movimentos operários, desde aqueles mais incipientes, mais simples, como o chamado ludismo, né, que os operários se reúnem e quebram as máquinas para parar a produção, quanto mais tarde, já na década de 1830, os operários vão começar a escrever reivindicações, então a gente tem um movimento chamado cartista, então os operários vão escrever cartas reivindicando melhores condições de trabalho, e isso vai caminhando dentro do século XIX, até que mais para o final dele, nós temos a formação da Primeira Internacional Socialista, né, de Trabalhadores, é fundada em Londres em 1864. Alguns anos depois, já na década de 1870, nós temos a Comuna de Paris, os trabalhadores tomando o poder em Paris, né, tomando a capital da França, no meio da Guerra Franco-Prussiana, que também estava acontecendo ali ao redor. Então, vejam, século XIX é muito cheio de coisas. Junto com isso, o que é mais que a gente tem no século XIX? Unificações tardias, né? A Itália que se unifica em 1860, a Alemanha que se unifica em 1871. Aí a gente tem mais no finalzinho do século XIX as conferências de Berlim, 1884, 1885, as conferências de Berlim, que são as potências europeias se reunindo e dividindo a África entre si, né, partilhando, pegando o mapa da África e picotando assim aos pedaços e decidindo qual pedaço ficaria com a Inglaterra, qual pedaço ficaria com a França, com a Alemanha, com a Itália, enfim, né? Então nós temos um século muito repleto. Ainda bem no finalzinho do século XIX, o que é mais que a gente tem? Segunda Revolução Industrial, então a máquina a vapor vai dando lugar à máquina movida a petróleo, né? Quer dizer, a eletricidade, a produção industrial se acentua, aumenta muito. Então, o século XIX é um século muito cheio de coisas, muito mesmo. Tem muitos acontecimentos históricos para a gente lembrar, e o Fernando aqui vai fazer com vocês essa revisão desses tópicos aqui que eu apenas mencionei, só para exemplificar que tem um conjunto grande de coisas para vocês lembrarem. E aí vocês abrem a prova de História da URGS esperando o quê? Esperando que caia alguma dessas coisas que eu citei aqui: unificação da Alemanha, Guerra Franco-Prussiana, Comuna de Paris, queda de Napoleão, etc, etc, etc. Isso pode cair? Pode, e a gente precisa prestar atenção também. Mas a URGS tem uma mania, gurias, de colocar na prova de história questões também sobre o pensamento produzido naquele período, né? E o século XIX é um século que vai apresentar para nós uma produção de ideias muito rica também. Não é no século XIX que nós temos o socialismo surgindo? Primeiro, o socialismo chamado de utópico, na sua expressão mais singela, mais rudimentar, e algumas décadas depois, ainda dentro do século XIX, nós temos o socialismo científico, Karl Marx, Friedrich Engels. Então, socialismo está ali presente. Dentro do século XIX, se desenvolve uma ideologia política que é o anarquismo também, que a gente precisa dar uma lembrada no que é, né, quem são os principais pensadores, e aí a gente aproveita essas questões aqui para fazer esse tipo de coisa. Então temos lideranças anarquistas como Pierre Proudhon, como Mikhail Bakunin, tudo isso dentro do século XIX. Nós temos o positivismo desse cara que está aparecendo no slide para vocês, do Augusto Comte, é também um pensador do século XIX, cria essa doutrina chamada positivismo, que a gente viu lá nas aulas de sociologia, antes do Enem, e isso está incorporado ao vestibular da URGS também. Então, vejam, o século XIX é um século muito rico de acontecimentos políticos, de acontecimentos econômicos, de acontecimentos sociais, com muitas revoltas operárias, muita coisa assim ocorrendo, e é um século também muito rico em termos de produção de ideias, produção científica, né? Não esqueçam aí que no século XIX nós temos o evolucionismo, nós temos a biologia amadurecendo bastante, primeiro com o Jean-Baptiste Lamarck e depois principalmente com o Charles Darwin. Então, se produz muita ideia, se produz muita ciência e se produz muita ideologia também no século XIX, né? Ideologias políticas que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor. Por que é que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor essas ideologias, gurias? Por uma razão muito simples, né?
se a gente não entende o que é socialismo, o que é comunismo, o que são essas ideologias políticas produzidas no século XIX, a gente vai ter uma dificuldade para entender o século XX depois, né? A gente vai ter uma dificuldade para entender a Guerra Fria, por exemplo. O mundo tinha um bloco que era capitalista, liberal, e outro bloco que é socialista, liderado pela União Soviética. Tem outras revoluções socialistas acontecendo no mundo, como na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, mais tarde em Cuba, né? Então, a gente só entende os acontecimentos do século XX vendo como é que as ideias produzidas no século XIX foram elaboradas e o conteúdo, né, de cada um desses conjuntos de ideias. E aí vocês abrem lá, né, a prova de História da URGS e se deparam com uma questão como essa aqui que está diante de vocês. Uma questão dizendo assim: tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista. Olha só, questão sobre o século XIX cobrando pensadores sociais e políticos do século XIX. E é URGS, gente, não é Enem, não é qualquer outro vestibular. Então, isso tem aparecido de uns anos para cá, por isso eu venho frisando tanto com vocês, né? Embora cheguem a conclusões bem diferentes, para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências cuja correção é relativamente fácil, enquanto para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é correto afirmar, então, pedindo para vocês aí um comparativo entre Comte e Marx. Gurias, um instantinho para vocês olharem aqui para as alternativas, tentem chegar na alternativa correta, e se vocês não conseguirem, não se preocupem, essa questão aqui é bem difícil, é muito difícil. Quando ela apareceu no vestibular da URGS, pouca gente acertou, então gostaria que vocês dessem uma olhada aqui nas alternativas e me dissessem qual vocês acham que é correto. Pode chutar também, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui. A Vanessa pensa que é a letra A. Quem sabe? Quem sabe? Será que é por aí mesmo? Será que é a letra A? Bom, gente, na resolução dessa questão, mais do que nunca, eu vou pedir que vocês tenham na mão aí, ó, caneta ou lápis e papel, porque eu vou fazer umas conexões dessa questão aqui com algumas coisas bem importantes, por exemplo, de história do Rio Grande do Sul e de história do Brasil. Ah, mas o que é que tem a ver a história do Rio Grande do Sul com isso aqui? Augusto Comte, lá na França, Karl Marx, na Alemanha, século XIX, o que é que tem a ver? Tem muito a ver, tá, gurias? Então, gostaria que vocês anotassem algumas coisas que eu vou falar aqui, né? A letra A nos diz assim: Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. Essa alternativa está correta? Está corretíssima. Ela é a nossa alternativa correta aqui, ela responde bem aqui a nossa questão, tá? Então, acho muito importante que a gente desdobre isso aqui em algumas coisas bem pontuais. Primeiro, quando a gente fala de Augusto Comte e de Karl Marx, a gente está falando de dois pensadores que nasceram no século XIX e morreram no século XIX. Na verdade, não chegaram a nascer, né? O Comte nasceu bem no finalzinho do século XVIII, tá? O Comte nasceu em 1798, mas é praticamente século XIX já. E o Marx nasceu 20 anos depois, em 1818. Então, os dois, gurias, são pensadores que viveram basicamente, assim, a primeira metade do século XIX. E a primeira metade do século XIX é o momento de consolidação do capitalismo industrial.
consolidação, não é do surgimento. O surgimento foi antes. É mais ou menos por volta de 1750, 1760, né? Lá no século XVIII, que a gente tem a máquina a vapor surgindo. Então, na Inglaterra, em Manchester, a Revolução Industrial vai acontecendo. Beleza, legal. Mas vai levar algumas décadas para que o capitalismo industrial, para que a Revolução Industrial se espalhe por mais lugares da Europa, e também vai parar nos Estados Unidos, em outras partes do mundo esse fenômeno vai acontecer, e se consolide, né, como modo de produção dominante, hegemônico. Então, o Marx e o Comte vivem na época em que o capitalismo industrial está se consolidando cada vez mais, mostrando que veio para ficar. E os dois estão analisando o que é aquilo, porque aquilo gerou um novo tipo de sociedade. A sociedade da Revolução Industrial é totalmente diferente de todas as sociedades que vieram antes, né? Porque é uma vida que se torna predominantemente urbana, porque novos conflitos vão aparecendo, porque a maneira de as pessoas se relacionarem com o trabalho se modifica também completamente. É todo um conjunto de mudanças, e mudanças até muito aceleradas, que a humanidade, em geral, nunca tinha experimentado antes. Então, por isso que se dá tanta ênfase nas provas de vestibular, em geral, nesse ponto, né, da revolução industrial, do capitalismo industrial, porque não é só uma máquina que produz mais coisas e de um modo mais rápido e mais eficaz, não, é todo um impacto que isso traz na vida humana, na forma da gente se relacionar uns com os outros, na forma das famílias estarem constituídas, na forma da política também, do Estado estar organizado. A Revolução Industrial muda tudo, basicamente tudo, né? E é claro que as sociedades que se formam a partir dela são sociedades imperfeitas. Então, o Comte e o Marx estão analisando. E a letra está absolutamente correta porque ela diz: Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade. Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Organização científica da sociedade industrial. O Comte, inclusive, cria uma ciência para reorganizar a sociedade, e o nome dessa ciência é sociologia. Então, ele cria a sociologia como uma nova ciência para, não é só para descrever a sociedade, como ela funciona. A sociologia, para ele, é criada para ter um papel atuante na vida social, para reorganizar a sociedade, para melhorar a sociedade, para atenuar ou para eliminar os defeitos, né, que a Revolução Industrial trouxe para as sociedades europeias. O Comte é francês, ele está vivendo isso no país dele, na época em que ele está vivendo lá no país dele, esse processo também está em marcha, também está em curso, então ele está muito preocupado com isso também. Agora, ele não acredita em igualitarismo. É por isso que a letra A está correta. Então, quando diz ali, atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. Sim, ele não acredita em igualitarismo. Essa é a grande diferença do positivismo, do pensamento do Augusto Comte para o comunismo, para o anarquismo, né? É uma diferença muito grande. O Comte pensa na sociedade ordenada com hierarquias. Para ele, não tem problema nenhum que o patrão seja o patrão e que o empregado seja o empregado. O que ele quer é que a sociedade seja um pouquinho mais igualitária, mas não totalmente igualitária. Ele está dizendo para nós, o Comte, basicamente o seguinte: se aquele trabalhador é mais competente do que aquele outro, obviamente ele tem que ser mais bem remunerado, promovido, reconhecido, mas aquele outro que é menos competente não pode ficar sem trabalho também, não pode ficar sem dignidade, sem alimento, sem uma casa para morar. Ele pensava em justiça social, ele pensava que todo mundo tinha que ter o mínimo necessário para viver com dignidade, mas que aqueles que sobressaíssem, que fossem mais talentosos, também deveriam ser mais bem reconhecidos, certo? Gente, eu estou dando uma ênfase em tudo isso aqui. Vocês sabem por quê? Augusto Comte viveu na França, nunca esteve no Brasil, mas as ideias dele tiveram um peso muito grande no Brasil, principalmente na proclamação da República e principalmente na história do Rio Grande do Sul, durante o período que a gente chama de República Velha. Essa é a parte que eu gostaria que vocês anotassem, né? O Comte tinha um lema que dizia: o amor por princípio. Amor, nesse caso, o amor não é o amor romântico, é o amor dessa justiça social, de ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. Tem hierarquias, tem meritocracia, mas não tem ninguém passando fome. É isso que ele pensa, né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim.
Então, ordem, progresso, ele pensava, né? Tudo isso foi parar na bandeira do Brasil. Ordem, para ele, é uma coisa muito importante. A ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, só teremos progresso se tivermos ordem, uma sociedade bem ordenada. Então, ele é um cara conservador, o Conte, ele não gosta de revoluções, e ele diz para nós que o regime político mais adequado para um país é a república, mas ele não é um cara da democracia. Ele pensa que pode até ser uma ditadura republicana. Nós podemos ter uma república. O que é uma república? É um estado onde o poder está organizado para o bem comum, voltado para atender as necessidades de todo mundo, não de uma pequena minoria, entendeu? Mas não necessariamente para ele essa república tem que ser democrática. Pode ser uma república com um ditador, desde que esse ditador esteja preocupado com o bem da sociedade, com o bem das coletividades. Por que é que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o único lugar no mundo inteiro em que essa ideologia política do Augusto Conte foi colocada em prática foi no Rio Grande do Sul, da década de 1890. Vocês já ouviram falar, seguramente, num sujeito chamado Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos. Tem avenida em Porto Alegre com o nome dele, tem praça com o nome dele, tem monumento, né, na Praça da Matriz, aqui tem um monumento enorme, né, em homenagem a ele. Tem município no Rio Grande do Sul com o nome dele. Então, Júlio de Castilhos foi um cara importante historicamente para nós. Ele governou o Rio Grande do Sul na década de 1890. Naquele tempo não se dizia governador do estado, se falava presidente do estado. E ele era um ditador. Ele seguia essas ideias do Augusto Conte. Então, o Júlio de Castilhos é um positivista. E ele governa de uma maneira bem centralizadora, bem ditatorial até, e é por causa disso que se levanta contra ele um outro pessoal, que é o pessoal federalista, que é o pessoal de lenço vermelho. E aí, galera, vai acontecer a Revolução Federalista, aquela de 1893 até 1895. Acontece aqui no Rio Grande do Sul, é uma revolução marcada pelas degolas, né? Tinha muita degola acontecendo durante aqueles combates, né? Então, de um lado tem o pessoal de lenço branco, né? Os chimangos, que são liderados pelo Júlio de Castilhos, e que é o pessoal que está no governo, positivista, centralizador. De outro lado, os maragatos, lenço vermelho, liderados por um cara chamado Gaspar Silveira Martins, lenço vermelho, federalista, queriam um poder mais descentralizado, queriam seguir um modelo mais inspirado nos Estados Unidos, em que os estados têm mais autonomia perante o governo central, queriam esse tipo de coisa. E quem é que sai vencedor dessa Revolução Federalista? O Júlio de Castilhos. Ele derrota os federalistas, né? Décadas depois, o Castilhos já tinha morrido, o Gaspar Silveira Martins tinha morrido, esse tipo de combate vai acontecer de novo em 1923. Então, uma super dica que eu dou para vocês é Revolução de 23, tá? Se vocês puderem estudar um pouquinho isso, tem vídeo no YouTube, tem texto, Revolução de 23, 1923, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque isso está fazendo 100 anos agora, em janeiro, quando vocês forem fazer a prova, né? Então, o que foi a Revolução de 23? Novamente, os federalistas, que eram aqueles que queriam o poder mais solto, mais descentralizado, se levantam contra o governo do Estado. Quem é que era o sucessor do Júlio de Castilhos? Um cara chamado Borges de Medeiros, que ficou 25 anos no poder, lenço branco, chimango, né? E que tem também essa perspectiva mais autoritária, positivista, centralizadora. Então, em 1923, vai haver uma nova revolução aqui, e aí, novamente, o pessoal de lenço vermelho, maragato, federalista, se levanta contra esse autoritarismo. Mas o fato é o seguinte, o Júlio de Castilhos, em 1890 e tantos, colocou em prática, no Rio Grande do Sul, o modelo político que o Augusto Conte, lá na França do século XIX, dizia que era o ideal. Tranquilo? Entenderam direitinho? Sim, senhor. Beleza? Vocês já sabiam disso? Castilhos, castilismo aqui, aquele modo autoritário do Júlio de Castilhos governar era inspirado no Augusto Conte, no positivismo, na ditadura republicana, sabiam disso? Ah, pois é, por isso que é importante a gente entender essas ideias. E aí, gurias, eu tenho mais algumas coisas para dizer para vocês a respeito disso, tá? Em 1891, gravem esse ano, o Brasil ganhou uma nova Constituição, a Constituição Republicana no Brasil, né? É a segunda Constituição da nossa história.
A primeira tinha sido em 1824, Dom Pedro I tinha feito, né? Era aquela Constituição da Mandioca, a gente estudou isso antes do Enem. E aí proclamaram a República no Brasil, e 2 anos depois disso, em 1891, nós tivemos uma nova Constituição, a segunda da nossa história, e que foi também a nossa primeira Constituição republicana, né? Nesse mesmo ano de 1891, o Júlio de Castilhos também cria uma Constituição aqui para o Rio Grande do Sul. Então, temos uma nova Constituição para o Rio Grande do Sul também nesse ano de 1891. O Castilhos escreve quase sozinho ela. E no artigo 74 dessa Constituição, nós temos a primeira lei trabalhista do Brasil, entendeu? Então, ó, Constituição do Rio Grande do Sul, de 1891, escrita praticamente inteira pelo próprio Júlio de Castilhos, é um cara muito autoritário, ele vai querer fazer as leis, e no artigo 74 nós temos a primeira lei trabalhista do Brasil. Sabe que lei era essa? Era uma lei que determinava uma certa equiparação salarial. Não que todo mundo fosse ganhar a mesma coisa, mas dizia mais ou menos assim: o delegado de polícia só pode ganhar no máximo 20 vezes mais que o jornaleiro, né, que não pode ganhar X vezes menos que não sei quem, é para ter uma certa proporcionalidade. Hoje, quando a gente fala de teto salarial, tem a ver com isso, né? Tem um teto, né? O pessoal que se aposenta pelo INSS tem um teto, o pessoal que exerce um cargo no serviço público, né, tem um teto, o juiz não pode ganhar acima de não sei quanto, general não pode ganhar acima de não sei quanto, isso é furado toda hora, mas essa coisa da equiparação salarial nasce aí. Exatamente por quê? Por que o Júlio de Castilhos faz uma lei para que no Rio Grande do Sul haja uma equiparação salarial? Por causa dessa devoção que ele tem pelo Augusto Conte, essa ideia do amor por princípio. Vamos fazer uma sociedade hierárquica, as pessoas terão diferentes remunerações, as profissões são diferentes, tudo bem, mas não tanta disparidade, que um ganha 1 milhão, outro não ganha nada, né? Que um mora num palácio e outro mora embaixo da ponte. Não, um pode morar numa casa bem melhor, outro pode morar numa casa mais modesta, mas todo mundo tem que ter uma casa para morar. Então, basicamente, 1891, nós temos o início de legislações trabalhistas no Brasil, aqui pelo Rio Grande do Sul, e fazia só 3 anos, né, que a escravidão tinha sido abolida no Brasil, em 1888. E aí, gente, isso vai ter uma influência muito grande sobre quem? Sobre o Getúlio Vargas, que é, nessa época aí, década de 1890, o Getúlio é criança, é gurizinho, né? O Getúlio cresce aqui no Rio Grande do Sul, governado pelo Júlio de Castilhos. Então, essa coisa do positivismo, da lei trabalhista, isso tem muita influência sobre o Getúlio. Então, quando o Getúlio vai governar o Brasil, Revolução de 30, Getúlio toma o poder, o Getúlio cria toda essa legislação trabalhista, tem algumas inspirações, muita gente diz, olha, é inspirado na legislação italiana da época, na Carta del Lavoro, que é a lei trabalhista da Itália fascista do Mussolini, o Getúlio se inspirou um pouquinho, isso até ocorreu, mas ele também tem essa influência forte do Júlio de Castilhos, que tem essa influência do positivismo do Augusto Conte aqui. Vejam como tudo isso está muito, muito interconectado, né? Quer dizer, essa ideia de fazer reformas sociais, né? Então, a gente tem o Getúlio, depois a gente tem o João Goulart, né? Que vai ser derrubado em 64, porque queria fazer reformas de base, reforma urbana, reforma agrária, reforma bancária, reforma educacional. Essa ideia do reformismo é uma ideia muito positivista, né? É uma ideia muito do Augusto Conte, que no Rio Grande do Sul se fixa com o Júlio de Castilhos, e aí isso deixa frutos, né, gurias? Então a gente vai ter Getúlio, a gente vai ter Jango, essa coisa do velho PTB, do trabalhismo brasileiro, de criar lei trabalhista, entendeu? De fazer reforma social, mas não fazer revolução. Né? O Conte não gostava de revoluções, ele é um cara da ordem, o lema dele dizia a ordem por base, portanto, ele achava que revoluções são coisas que interrompem o ritmo, né, do desenvolvimento, digamos, natural da sociedade, ele não gostava disso. Tranquilinho? Conseguiram pegar essa conexão? Augusto Conte, Júlio de Castilhos, Getúlio Vargas, João Goulart, leis trabalhistas, preocupação com os trabalhadores, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com comunismo, porque não é revolucionário, é uma coisa mais branda, mais reformista. Então, entendendo essas ideias aqui, a gente faz uma baita leitura da história, né? Então, fica muito mais fácil de a gente compreender por que aquele partido, naquela época, pregava certas coisas, porque aquele partido estava inspirado por certas doutrinas políticas. Quais? É o que a gente está conhecendo aqui, né? Então, vai ficar muito fácil para vocês compreenderem. Para a gente fechar, vamos ver por que as outras alternativas aqui, vamos ver rapidamente por que elas não estão corretas. Letra B.
Comte considera que, a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades passa a ser a luta de classes, que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos. Por que isso aqui está errado? Porque o Comte pensa na sociedade harmônica, hierárquica, como se fosse um organismo. Cada órgão fazendo sua função, cada célula fazendo sua função. E no organismo, a gente tem órgãos mais importantes, tem órgãos vitais, outros não tão vitais assim. Então, por conseguinte, nós temos células mais importantes que outras. Enfim, ele pensava na sociedade mais harmônica. Então, lembrem-se, ele dizia amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Então, ele não quer luta de classes. Quando a gente fala em luta de classes, a gente está falando do pensamento de Marx, não de Comte. O Marx pensava que o que faz a história andar para frente, o que faz a roda da história girar, é a luta de classes. Ele acha que os conflitos no interior das sociedades e entre sociedades diferentes também são o motor da história. Que sempre a gente vai ter um grupo muito oprimido e um grupo muito opressor, e esse grupo oprimido vai lutar contra a opressão, e é isso que vai fazer as estruturas da sociedade irem se transformando. E, de fato, o Marx tem uma certa razão, né? Se a gente pensa, por exemplo, lá no feudalismo, a burguesia era o grupo dominado. Quem era a burguesia dentro da estrutura feudal? Eram os artesãos livres, mas não tinham muita importância como categoria social. Era o ferreiro, era o sapateiro, era o tecelão, né? Era o cara que fazia móveis, era o cara que fazia armaduras e ferraduras para os cavalos, mas eles não tinham expressividade, eles não tinham direitos políticos, esses burgueses, e com o tempo eles começaram a lutar contra aquela estrutura feudal que os oprimia e transformaram o mundo, né? Fizeram um renascimento, criaram um Estado moderno, fizeram navegações, mudaram o mundo completamente, vão fazer a Revolução Industrial. Então, é a luta de um grupo dominado contra o grupo dominante que muitas vezes faz realmente a história girar para frente. Então, mas isso é uma ideia de Marx e não de Comte, por isso que a letra B está errada. Então, letra C. Marx acredita que a história humana é feita de consensos. Bom, só no consensos aqui a gente já encontrou o erro, né? Quer dizer, olha só, Marx não acredita que a história humana é feita de consensos. Por outro lado, pelo contrário, ele diz: a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. A história não é feita de consensos, é feita de lutas. Por isso que o pensamento dele é um pensamento dialético, de disputa, de briga, de enfrentamento. Tranquilo? Então não é feita de consensos, né? E implica, por um lado, o antagonismo entre opressores e oprimidos, por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos, burgueses e proletários. Gente, daqui para diante, o que é que está errado? Por um lado, por outro lado, não, tudo é o mesmo lado. Por um lado, opressores e oprimidos, por outro, burgueses e proletários. Não, não é por um lado e por outro, é a mesma coisa. Quer dizer, o opressor é o burguês, o oprimido é o proletário, está falando da mesma coisa. Então, a alternativa separa isso como se fossem coisas ou aspectos distintos. Então, por isso, ela também está errada. Letra D. Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores, embora não elimine as desigualdades sociais. Bom, tem uma construção meio estranha e tem um erro muito grosseiro aqui. Qual é a construção estranha? Crescimento dos meios de produção. A gente pode interpretar isso de muitos jeitos, né? O que seria o crescimento dos meios de produção? É difícil de pensar com exatidão, mas daria para a gente seguir assim um raciocínio. Crescimento dos meios de produção significaria ter mais fábricas? Talvez. Significaria o próprio capitalismo industrial se expandindo, crescendo, tomando conta da economia dos países, né? A atividade industrial sendo cada vez mais a principal atividade econômica. Tá, a gente pode pensar numa industrialização muito rápida, muito abrangente, tá? Se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores. E aqui é que está o erro grosseiro, tá, gurias? É o contrário, se traduz na deterioração do nível de vida. É justamente o problema do proletariado. Quanto mais trabalha, menos ganha. Quanto mais trabalha, mais pobre fica. É isso que o Marx, o Engels, que esse pessoal do século XIX consegue diagnosticar naquele capitalismo industrial. O trabalhador trabalha cada vez mais horas e cada vez ele ganha menos, cada vez ele se alimenta pior.
cada vez ele se veste pior, cada vez ele tem menos possibilidades de educar os filhos, cada vez ele adoece mais, ele está exposto mais e mais a doenças do trabalho, entendeu? É o contrário, é exatamente o contrário. No capitalismo, quem é o oprimido, quem é o proletariado, quanto mais trabalha, mais pobre fica. É exatamente o oposto do que diz aqui a alternativa. Tranquilinho? Não é, então, elevação dos níveis de vida, é rebaixamento dos níveis de vida. Que nem o Grêmio, assim, né? O proletário está sendo rebaixado, né? Cada vez mais, e não é por falta de trabalhar, né? Quanto mais ele trabalha, mais ele é explorado, então mais pobre ele fica. Então não é a letra D por causa disso, e a letra E. Tanto Augusto Conte quanto Karl Marx concordam que, bom, nesse concordam que a gente já tem que ter uma certa desconfiança, né? Porque a questão está exatamente mostrando até o antagonismo entre os dois, no que é que eles pensam diferentemente. Então, esse concordam que ele já soa meio suspeito. A gente tem que começar a ter esses insights, assim, fazer esses raciocínios, ter essa malandragenzinha de ver que tem uma palavrinha ali que está capciosa, né? Quer dizer, concordam que, mas não é bem isso que a questão está pedindo, no que eles concordam, está pedindo no que eles divergem, né? Que a sociedade capitalista industrial expressa a predominância de um tipo de solidariedade que classificam como orgânica, cujas características se refletirão diretamente em suas instituições. Agora eu quero que vocês me digam, para a gente finalizar a aula, onde é que está o erro aí, nessa alternativa aí? Onde é que está o erro? Não conseguem ver? Então eu digo para vocês, gente, solidariedade orgânica é um conceito de Emile Durkheim. É um conceito que não tem nada a ver com Marx e com Augusto Conte, né? Vanessa, é também por isso, né? Não expressa solidariedade e, além do mais, é um tipo de vocabulário conceitual que não é nem de um nem de outro. Marx, Conte, nenhum dos dois fala em solidariedade orgânica. Durkheim é quem fala em solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, para descrever a divisão do trabalho. Então, quem vai para a prova sabendo um pouquinho assim dos clássicos do século XIX, lá da sociologia, vai bem nesse tipo de questão, né? Eu estou mostrando isso para vocês, muita gente diz, mas sociologia não entra. Entra, gente. Filosofia não entra. Entra. A gente viu na aula passada, a gente está vendo aqui que a sociologia entra também. É muito importante que é muito importante que a gente tenha essa consciência. Claro, Vanessa, vamos ver a questão 8. Vamos lá. Questão número 8, que talvez seja a 9 aqui no meu slide, porque eu tenho slide de capa. Só me diz, é essa daqui? Que a gente fez na aula passada? Isso? Não, senhor. Acho que É é o slide 8 mesmo. anterior? Essa aqui? Essa daí. Uhum. Certo. Vamos ver. Leia o texto abaixo, extraído de uma obra de autoria do humanista inglês Thomas Moros. Vossos carneiros, normalmente tão mansos, tão fáceis de alimentar com pouca coisa, ei-los transformados, dizem-me, em animais tão vorazes e ferozes que devoram até mesmo os homens, devastando e despovoando os campos, as granjas, as aldeias. Com efeito, em todas as regiões do reino, onde se encontra a lã mais fina e, portanto, os nobres e os ricos, sem falar de alguns abades, abade é tipo um padre, né? Santos homens, não contentes de viverem à larga e preguiçosamente das rendas anuais que a terra assegurava aos seus antepassados, sem nada fazerem em favor da comunidade, prejudicando-a, deveríamos dizer, não deixam mais nenhum lugar para o cultivo, acabam com as granjas, destroem as aldeias. Adaptado de Moros, Thomas, a Utopia. Gente, Thomas Moros é um autor do Renascimento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí a sacanagem da questão é que eles colocam para vocês aqui, do humanista inglês. Se colocassem renascentista, é que renascentista e humanista é basicamente a mesma coisa. Mas se colocassem renascentista, vocês já poderiam, digamos assim, situar melhor, né? Renascentista, século XVI. Então a gente tem que lembrar disso. Thomas Moros é um dos grandes nomes do Renascimento. Ele escreve essa obra Utopia, e essa obra é publicada em 1516. 1516. Então, se é 1516, a gente já pode eliminar coisas como revoluções comunais. Revolução comunal, tipo a Comuna de Paris, é lá no século XIX, né? É muito tempo depois, certo? Então, a gente já não marcaria a letra C. Chompe, Jaquerie, são revoltas camponesas que vão acontecer no século XIV, lá na crise do feudalismo. Então, é antes, é 200 anos antes do Thomas Moros. Grande Medo, que
a gente pode lembrar da Revolução Francesa aqui, né? Daquela fase do terror, daquela década de 1790. Então, já é final do século XVIII, a gente já tira fora também, né? Tem várias épocas de grande medo, né? Na verdade, é uma expressão que se usa bastante para muita coisa, mas a gente olha lá no século XVIII, especialmente ela colocada, entendeu? E aí, o que nos resta? Os cercamentos. Os cercamentos, aqui, letra E, é a nossa resposta correta. O que são os cercamentos? Aí vocês podem anotar isso, tá? Quem governava a Inglaterra nessa época aí do Thomas Moros é o Henrique VIII, o rei Henrique VIII. Tem várias coisas para a gente lembrar sobre ele. Primeiro, ele foi o primeiro rei absolutista, com plenos poderes, né? Ele inaugura o absolutismo monárquico como característica política marcante da Idade Moderna. Segundo, ele faz aquela ruptura com a Igreja Católica e cria o anglicanismo, né? Que é religião de Estado, ele rompe com o Papa, vocês devem lembrar disso, porque ele queria casar de novo, né? Casar com a Ana Bolena, já que a Catarina de Aragão, que era a esposa dele, segundo ele dizia, não gerava um filho homem, ele queria ter um filho homem, então ele quis casar com a amante, que era Ana Bolena, e aí a igreja não permitia, porque o casamento para o catolicismo é indissolúvel, então ele rompe com o catolicismo. Então o Henrique VIII é conhecido também por isso, e ele é conhecido por uma terceira coisa. A estrutura agrária da Inglaterra dessa época era uma estrutura formada por grandes comunidades que cultivavam as terras de maneira comunal, entendeu? O interior da Inglaterra era todo assim, terras comunais. O que são terras comunais? Várias famílias vivendo, produzindo, dividindo a produção, todo mundo vivia muito bem. E de uma hora para outra, o Henrique VIII baixou um decreto chamado enclausures, assim com S, né? Enclausures, e que a gente traduz como cercamentos, determinando o seguinte, que aqueles camponeses fossem expulsos daquelas terras e no lugar dos camponeses fossem colocadas ovelhas, fossem colocados carneiros e aquelas terras fossem cercadas, né? Então ele tira as pessoas das suas terras lá no interior da Inglaterra e troca as pessoas por carneiros e ovelhas. Para quê? Para que as ovelhas e os carneiros forneçam lã para a atividade têxtil, que sempre foi muito forte na Inglaterra. E o Thomas Moros está vivendo lá, nessa mesma época, ele é um cara do parlamento, ele é um cara que está envolvido com a política também, e o Thomas Moros está vendo tudo isso. Então, ele está fazendo uma crítica muito grande ao Henrique VIII aqui nessa obra. Então, quando ele diz ali, vossos carneiros normalmente tão mansos, tão fáceis de alimentar com pouca coisa, ei-los transformados, dizem-me, em animais tão vorazes e ferozes que devoram até mesmo os homens, devastando e despovoando os campos. Isto é, não é que o carneiro está comendo as pessoas assim literalmente, mas ele está usando uma metáfora. Estão trocando gente por carneiro, né? E as pessoas estão indo para os povoados, para os vilarejos, para as cidades marginalizadas. Gente que vivia antes numa terra, produzia, se alimentava, alimentava seus filhos, agora não tem para onde ir. Está virando mendiga nos povoados, nos vilarejos, né? Então, por causa dessa política de enclausures ou cercamentos que o Henrique VIII implantou. Tranquilo, Vanessa? Tranquilinho? Beleza? Maravilha, então. Gente, deu nosso horário aqui. Ó, beijo para vocês, se cuidem. Boa semana e nos vemos na terça-feira que vem, tá bom? Valeu, valeu. Tchau, tchau.